Urban Tower Residence. Segurança, conforto e alto padrão. Apartamentos com 3 suítes, varanda gourmet e elevador privativo. Vendas, Imobiliária JL e Porto Seguro. Muito boa noite, você que nos acompanha nas redes sociais do Jornal Preto e Branco. Nós estamos começando, na noite dessa terça-feira, mais um quadro ao vivo de casa. E hoje a gente tem novamente, um ilustre convidado da política da cidade de Cascavel. Mas antes de apresentá-lo, vamos convidar aqui a nossa colega de trabalho, a jornalista Ticiane Merlac. Boa noite, Ticiane, tudo bem com você? Boa noite, Agir, tudo ótimo. Tudo bem, Ticiane? Vamos apresentar, então, o nosso convidado da live dessa terça-feira, ele que é o deputado federal Evandro Roman. Boa noite, deputado. Boa noite, Jadir. Boa noite, Ticiane. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É uma satisfação tê-lo nesse quadro novo, que está aí na terceira semana do Jornal Preto no Branco, que visa justamente conversar com personalidades da nossa cidade, da nossa região, sobre questões de política, do cotidiano. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria que a Ticiane nos apresentasse aí os quadros, os boletins de hoje do coronavírus, tanto do município de Cascavel, como também do estado e também a nível de Brasil, que saiu agora há pouco. Por favor, Ticiane. Vamos regionalizar. Aqui em Cascavel já são 1.356 casos positivos, 22 óbitos. A gente recebeu a informação de um 23º óbito, seria a terceira morte somente no dia de hoje, nessa terça-feira. Ainda não há confirmação oficial por parte do município. No Paraná, já são 10.557 casos positivos, 364 mortes. Somente no dia de hoje foram confirmados 841 casos no Paraná e 30 óbitos. É o número máximo já apresentado no estado. E a nível de Brasil, também saiu agora o Boletim Nacional, já são 45.241 mortes, somente no dia de hoje foram 1.282. É bastante caso. Em números de casos, esses foram os óbitos, em números de casos positivos para a doença, o Brasil já soma 923.189 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, e somente no dia de hoje, 34.918 contaminados. Ok, obrigado, Ticiane, pelas informações, isso que a gente vem acompanhando dia a dia, essa situação alarmante no nosso país, e no decorrer da entrevista a gente vai poder abordar esse tema também. Deputado, antes de mais nada, apesar de a grande maioria das pessoas lhe conhecer muito bem, seria interessante uma breve autoapresentação sua, dizer um pouquinho da sua trajetória pessoal, da sua trajetória profissional, e também da trajetória política até aqui, num breve relato, por favor. Bom, boa noite novamente, Jadir, boa noite a todos. Bom, eu sou um cidadão nascido no Rio Grande do Sul, com 4 anos de idade, e vim morar no oeste do Paraná, na cidade de Céu Azul. Ali, com 18 para 19 anos, fui para Marechal Cândido Rondon, onde fiz a minha graduação em Educação Física. Na sequência, terminando a graduação, fui à cidade de Campinas, onde fiz meu mestrado, meu doutorado na Unicamp. Em Campinas, voltei para Cascavel em 1998 para 99, já com o início do recebimento da estrutura junto à FAG, né? Então, hoje é o Centro Universitário FAG. Então, 47 anos, tenho aí toda uma formação voltada junto à questão esportiva, porém, hoje, em Brasília, aqui, a dedicação é muito voltada para a questão também da questão educacional, agronegócio e também, claro, o esporte, né? Também tem um trabalho muito forte. E o meu trabalho eu estava em Barcelona, em 2010, onde eu estava iniciando minhas tratativas de um pós-doutoramento que eu ia fazer lá, eu e minha esposa, e lá eu recebo o convite para que eu viesse assumir a Secretaria de Esporte e Turismo do Estado do Paraná, no começo de 2011. Então, eu assumi, fiquei até
o finalzinho de março de 2014, saio para me candidatar a campanha numa base de um deputado que não queria ir mais, que é o deputado Eduardo Seara, e acabei me lançando candidato, me elegi candidato, deputado federal, vim para cá, na última eleição fiquei como primeiro suplente, mas devido ao governador Ratinho Júnior chamar 2 deputados, eu acabo estando aqui hoje, mesmo como suplente, assumindo a função de deputado federal. Ticiane, deixar você hoje começar com as perguntas ao nosso convidado, por favor. Tivemos... Oi, Ticiane, está ouvindo? Sim, voltamos. Sim. Você, por favor, pode começar hoje com as questões para o deputado, por favor. Como que está a questão política hoje em Brasília? A gente sabe que tem bastante ruído entre os 3 poderes. Você está em Brasília. Como que está essa situação hoje? Olha, a tensão é muito grande, né? O grande problema de Brasília, que principalmente tem acontecido nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, aí, ou mais até, é o legislativo muitas vezes querendo executar e ser parte do judiciário, o judiciário acaba querendo legislar e por resoluções, criar novas legislações, o executivo acreditando que comanda o legislativo e comanda também o judiciário. Então há uma confusão muito grande hoje, Ticiane, em relação à questão dos poderes. Então hoje o que nós temos é um conflito muito grande entre a invasão em funções que não são de competência dos poderes. Então, eu vejo que esteve bastante tensionado, agora está indo por um caminho, acredito, de solução. Eu tenho entendido isso, eu estou em Brasília nesse exato momento, cheguei ontem à noite aqui, e você percebe que está indo para um caminho de entendimento, até porque o foco agora não é a tensão entre quem manda, quem deixa de mandar, ou qual é o objetivo. O objetivo agora é nós superarmos esse momento da pandemia, é nós avançarmos sobre isso e, principalmente, criar um espírito de nação, de fortalecimento a partir do momento em que a pandemia passar. E não entrar em brigas de quem tem esse ou aquele mando o poder, que isso só desgasta. Eu acho que toda essa briga entre os poderes faz o dólar aumentar, faz as estruturas crescerem fortemente, e isso é expandido. Hoje mesmo, eu estava conversando com o senhor aqui, que ele é o secretário executivo da Frente Parlamentar para todo o mundo árabe, são 23 países do mundo árabe, o senhor Khalil Karam, e ele me dizia que hoje o Oriente Médio todo tem um receio em relação ao Brasil por não saber como vai ficar. Então isso retarda investimento, isso tem uma dificuldade muito grande das pessoas de fora ou ver o Brasil como uma política, um país sério, estável, e ninguém vai colocar dinheiro bom em estrutura que não esteja estabilizada. Mas eu estou sentindo que nós já estivemos num tensionamento maior. Hoje nós estamos indo, eu acho que acredito, por uma sensação assim, pelo menos é a sensação de que nós estamos nos respeitando mais, os poderes estão trabalhando mais dentro da sua perspectiva e das suas limitações. Deputado, agora com relação à questão partidária, o senhor se elegeu, entrou na vida pública através do PSD, mas recentemente ingressou no Patriota, e inclusive é o presidente estadual hoje do Patriota. O que motivou essa troca partidária de repente? Descontentamento com o PSD, ou uma oportunidade melhor através do Patriota? O que motivou essa troca partidária? É uma soma de variáveis, Jadir. É um ponto assim. Bom, o primeiro ponto é que eu já estava querendo sair lá atrás do PSD, quando eu procurei até o então deputado e presidente do partido, Ratinho Júnior, procurei o Seara, procurei muito, olha, eu estou insatisfeito, em Brasília eu não tinha uma relação muito boa com o presidente, que então que era o Kassab, e nada de ordem pessoal, isso que eu estou falando, eu falei a ele, até era mais uma relação assim de entendimento, de função, de trabalho. No estado do Paraná, o meu relacionamento era excelente com toda a estrutura do PSD,
em Cascavel também. Então, o que eu busquei? Eu busquei um voo realmente onde eu tivesse a possibilidade de um partido que eu me identificasse mais, um partido mais voltado para a direita, né, que eu diria que o Patriota é um partido de centro-direita para a direita, então eu me identifico com isso, eu falo que o meu berço é um berço de direita, sem o radicalismo, mas é um berço convicto. E o que é isso? É um berço ao qual eu sempre costumo dizer, o que é ser de direita? É você acordar e lutar pelo dia. É você saber que o Estado, de forma geral, nas suas manifestações municipais, estaduais ou federal, não tem obrigação contigo. Você tem que lutar pelo dia, você tem que vencer o dia e chegar ao final do dia como aquele pai, como aquele cidadão que sente que realmente aquele dia foi vencido. Então, esse é um espírito que eu tenho, um espírito mais proativo. O PSD tem uma linha um pouco mais socialista, e isso inclusive, tem até no próprio nome isso. Então, foram pequenos detalhes que, numa soma, eu acreditei sempre que eu poderia estar numa zona de conforto, e acredito ainda, de tanto que estou no Patriota, um partido de centro-direita, com suas convicções claras, praticamente na direita, com uma estrutura realmente grande de governo, ao qual eu acredito e me sinto muito bem. Mas, repito, só deixei amigos no PSD nacional, só tenho amigos no PSD estadual. Em Cascavel também não houve nem sequer um momento de qualquer tipo de rota de colisão. Inclusive, a minha saída, Jadir, foi muito bem discutida com o governador Ratinho Júnior, o qual me auxiliou, me ajudou a saída, e dentro desse entendimento, né, dando a carta de anuência, acreditando que a justa causa realmente para a minha saída. Então, eu me sinto muito tranquilo. É uma questão de sentimento de foro íntimo, de dizer o seguinte: olha, a partir de um momento como esse, eu consigo me sentir muito mais seguro dentro do Partido Patriota. Mas, deputado, essa sua troca de partido também lhe rendeu 3 ações de infidelidade partidária. 2 suplentes, um deputado que estão pedindo o seu mandato, e isso está sendo apreciado, inclusive, na Justiça, que já iniciou, inclusive, o julgamento, e já tem até o parecer do ministro Edson Fachin, que é o relator desse processo. Qual a sua perspectiva com relação a essas ações que estão tentando tomar o seu mandato de deputado federal? Primeiramente, como é um processo que ele está em andamento, e eu não vou... Eu, como juiz que fui a vida inteira, né, o árbitro, né, que fui a vida inteira, eu não vou questionar decisões que foram feitas e estão sendo tomadas, tá? Mas eu vou dizer o que me levou a situações como essa, aqui. Eu deixo muito claro, dizer assim, ó, em primeiro, não sou criança, né? Eu acho que quando você toma alguma decisão, você sabe os riscos que você vai estar tomando. Então, eu tomei muito consciente em relação às 3 ações que entraram, solicitando realmente... Não é nem o mandato, porque mandato eu não tenho, né? Eu sempre falo, eu não tenho mandato, eu sou suplente, então a vaga de suplência, então buscando nesse sentido. O mandato eu perdi lá na eleição, quando não fui eleito entre os 30 deputados do Estado do Paraná. Lá eu perdi o mandato. Agora aqui a questão que está sendo discutida é em relação a perda ou não da suplência, que eu ficarei aqui enquanto o governador Ratinho Júnior quiser. A partir do momento que ele decidir que volta o Neyley Prevot e volta o seu deputado Sandro Alex, eu deixo de ser, então eu não tenho mandato. Mas eu sempre costumo dizer que tanto os deputados que entraram, tanto o de Mararruda, o Takayama, como também o Reinaldo Stefanes, eu digo assim, eles não estão contra o deputado Evandro Roman, né? Eles não estão contra mim, eles estão favoráveis a eles. Eu falo, eu também tenho uma ação a qual estou junto com alguns outros em relação a alguns questionamentos que existem no TSE sobre a candidatura do deputado Boca Aberta. Então, se eu me sinto no direito de entrar com uma ação, eu não posso acreditar que os outros também não tenham. Então, eu trabalho isso muito na esfera política. Então, ela está totalmente na esfera política, nesse trabalho que nós temos que estar fazendo e discutindo entre nós, mas eu falo para você muito bem que eu encaro com naturalidade. Eu sempre busquei na minha vida alguns pontos, e não é diferente da altura da vida que eu estou. Eu sempre penso assim, em alguns momentos da vida você tem que triunfar ou morrer. Tá? Então, na política não é diferente. Agora, me cerquei, busquei 2 cartas de anuência junto
ao presidente estadual, que é o Ratinho Júnior, uma lá em setembro e outra agora em março. Busquei do presidente Kassab, antes, juridicamente, dos 30 dias que eram para contar da minha entrada, que foi no dia 29 de agosto, a minha entrada junto ao Patriota, no dia 23 de setembro, que seja, menos de um mês, ele me deu a carta de anuência, dizendo, é isso aí mesmo, concordamos, justa causa, está aqui. Quer dizer, eu tomei a situação. O que está havendo no momento como esse, eu acho que é oportuno até a tua pergunta, que é assim, nós tivemos desde 2008, que teve essa jurisprudência, para as pessoas que estão nos assistindo, e depois que trabalham, nós tivemos aí mais de 60 jurisprudências que todas seguiram a mesma tese, ou seja, tendo a carta de anuência, estão liberados. Então, se o TSE e o experiente e também o Estino, como nós aí do Paraná, né, o ministro Écio Fachin, entendeu de que a carta de anuência não vale mais no momento como esse, como tese, e uma mudança de tese, eu tenho que respeitar, tenho que aguardar, afinal, são 7 votos, foi feito um voto até agora, vamos ver o que os demais ministros vão pensar sobre isso, mas que não foi feito de forma leviana, não foi feita dentro de jurisprudências que, digo, isso foram mais de 60 deputados que tiveram essa mudança, alguns, inclusive, com migração de uma carta de anuência, ou seja, de liberação de uma provisória estadual, municipal, mas eu falo assim, vamos supor que o pior ocorra, né? Até porque já tem a tendência, pior ocorra, paciência, vida que segue, eu tenho que ter um entendimento, até porque eu sabia dos riscos que estava correndo, e na vida política, líder, ele tem que ter posição, líder tem que correr riscos, líder ele tem que ter posicionamento, escolhas. E a escolha que eu quis era a seguinte, eu não queria mais ficar no PSD. Então, eu queria ir para um partido ao qual eu me encontrasse. E o Patriota é o partido. Se isso ocorrer, vida que segue, vamos tocar no que tiver que tocar e acompanhar, mas com muita serenidade e responsabilidade e sentimento realmente difícil o que deveria ter feito. Certo. Deputado, nós temos participações também de pessoas que estão assistindo, via nossa fanpage no Facebook. Temos aqui, eu vou colocar na tela aí para que você possa ver também, o Leonardo Kozevitz. Boa noite, Romã. Abraço aqui de Foz do Iguaçu. Abraço, Leonardo. Uma pessoa de Foz do Iguaçu. E tem uma pergunta aqui da Rosa Garbim, retrocedendo um pouco no tema que a gente estava abordando inicialmente. Boa noite, deputado. O STF não está politizando as suas decisões? Pergunta a Rosa Garbim. Deputado, STF está politizando as decisões? Eu não quero usar a expressão liso aqui no que eu vou dizer. Eu acredito o seguinte, desde que ele venha a agir com a Constituição embaixo do braço, sobre a égide dela, não tem problema nenhum, porque as decisões também dentro do judiciário também tem decisões políticas, como também tem decisões políticas no executivo, no legislativo, então é claro que tem, desde que ele não fuja. Eu sempre falo assim, a Constituição, ela é o leito de um rio que está descendo. Esse rio, você tem a margem esquerda e a margem direita. O que você não pode, em nenhum momento, é sair do leito do rio. Horas você está mais à esquerda, ao centro, à direita, mas você tem que seguir a Constituição. E a Constituição, ela trabalha, as frias linhas que ali estão, de tempo em tempo, elas passam a ter interpretações, por isso que mudam jurisprudências. Então, por isso que eu sou muito conservador nesse entendimento, mas também entendo que há política, sim, e tem que ter esse estilo também de política junto ao STF. E com muita tranquilidade eu vejo isso, desde que não fuja do compromisso com a Carta Máxima e Magna, que é a Constituição. Deputado, como que o Patriotas está organizado hoje em Cascavel, além da sua pré-candidatura para prefeito de Cascavel? Como está a questão das candidaturas para vereador? Já estão formados, já tem bastante pré-candidatos? Como está essa situação? O que eu posso garantir é o seguinte, nós estamos com 46 candidatos, onde nós vamos selecionar, a seleção será natural, enfim, e nós vamos fechar com os 32. Nós vamos com chapa cheia, com um trabalho muito bem feito, capitaneados aí pelos 2 líderes que nós temos, que é o vereador Boca Santa e também o Valdecir Alcântara. São os 2 puxadores de votos que nós temos, e temos muitas outras pessoas, puxadores de votos que já têm mandato, né? Alguns podem dizer, não, mas o outro pode fazer mais votos, tudo bem.
mas eles são as pessoas hoje que têm mandato, e nós vamos com chapa completa, eu como pré-candidato a prefeito de Cascavel, e também com todos os vereadores, uma equipe muito boa, nós temos uma equipe feminina maravilhosa também. Então, eu diria que o Patriota em Cascavel, através do seu presidente, que é o Bruno, eu tenho a certeza aí que nós vamos estar representando muito bem, um trabalho muito bem feito. O Patriota veio para ficar em Cascavel. E sobre a sua candidatura, sua pré-candidatura, o que motivou o deputado Evandro Roman a ser candidato a prefeito de Cascavel? Pré-candidato, no caso, que ainda não fecharam as convenções. Isso. Primeiro, eu diria assim, ó, eu acredito muito de que eu estou preparado. Né? Eu até não quero ser interpretado com arrogância, com prepotência, mas dizer o seguinte, eu me considero hoje talvez o mais bem preparado. Por quê? Porque eu fui secretário de Esporte e Turismo do Estado, então conheci muito bem como funciona o Estado hoje, tanto no Legislativo como no Executivo. Em Brasília, indo para 6 anos de convivência em Brasília, fui o recordista de recursos para Cascavel, das formas mais variadas possíveis, buscamos recursos da forma mais lícita possível e conseguimos levar. Então eu posso até, as pesquisas não estão indicando isso, mas eu diria, então hoje eu conheço como funciona toda a estrutura do Estado do Paraná, o mecanismo, que muitas vezes a palavra é levada de uma forma jocosa, mas o mecanismo de como funciona executivo versus, ou junto com o legislativo no Estado, judiciário. Então, por quê? Porque eu estive lá por uma experiência de 4 anos. Aqui em Brasília, eu tenho a oportunidade de conhecer muito bem os caminhos de você buscar o recurso, que muitos dizem, olha, está no Ministério, não, o recurso está... Não, você tem que encontrar o caminho. E esse caminho nós encontramos. Então, eu falo assim, pela experiência que eu tenho, eu digo assim, eu posso até, talvez, nos olhos de hoje, mas eu me considero hoje um candidato aos 47 anos de idade, preparado para isso, academicamente preparado, em termos de experiência também preparado e com muita vontade de fazer e transformar Cascavel num grande polo tecnológico e inovador, de inovação. Eu digo, Ticiane e Jadir, nós perdemos em Cascavel, mas perdemos muito, né, o protagonismo nosso enquanto cidade sede do oeste do Paraná. E perdemos porque ficamos, muitas vezes, fazendo situações pequenas. Nós temos que expandir Cascavel para um tamanho grande, nós temos que levar desenvolvimento tecnológico, nós temos que levar inovação para Cascavel. Eu costumo sempre, eu pego um celular como esse aqui, e você olha, você fala assim, bom, um celular desse daqui, ele tem, quanto? R$200 de insumos, que é plástico, vidro, o restante do valor dele é praticamente, que não é impostos, é tecnologia. Então nós temos que ter esse protagonismo, e a nossa vocação é o agronegócio, é a agroindústria, então nós temos que fazer isso, mas como uma política de município. Nós não podemos ficar dependendo apenas de um show tecnológico, show rural com o Pavel, que é a tecnologia, mas que não tem nada a ver com o poder público. Então o poder público tem que levar, e o que nós temos que fazer isso? Nós temos que levar um braço do Parque Tecnológico de Itaipu para Cascavel, nós temos que levar um braço da Embrapa, Londrina tem Embrapa Soja, sabe? Nós temos que levar um braço, principalmente um braço voltado para a nanotecnologia. Nós temos que transformar Cascavel realmente em que ele assuma de verdade esse protagonismo. Eu costumo sempre comparar Cascavel à cidade de Ribeirão Preto. Eu que estudei no interior de São Paulo, eu sempre via com característica muito próxima, dependendo do agro, da agroindústria. Só que Cascavel, ele se encolheu. Nós temos gestões que se preocupam, muitas vezes, no embelezamento da cidade, que é fantástico, mas isso é o dia a dia, isso é o corriqueiro. Agora, pensar Cascavel na geração de empregos, pensar Cascavel no desenvolvimento tecnológico inovador, isso eu falo para você, é um trabalho que nós vamos fazer em todas as secretarias. Não há secretaria que nós não vamos trabalhar com o desenvolvimento tecnológico inovador. Tá? Unindo todas as forças possíveis, unindo toda a estrutura que nós temos hoje aqui em Brasília, levando órgãos de fomento à pesquisa, como o CAPES, CNPq, para dentro dessa infraestrutura, pegando a Embrapa e levando para Cascavel, se não um polo de tecnologia da Embrapa, mas um braço que nós tivemos a oportunidade de ver já no interior de São Paulo, que é um braço de nanotecnologia, que é o que vai diferenciar o mundo hoje, que é a nanotecnologia, que hoje é o que vai, desde a construção de aeronaves ao agronegócio, é o que vai tomar conta. Então nós temos que assumir. Só que isso você planta praticamente numa década e o grande resultado você colhe em outro. Então é esse o foco que nós vamos estar desenvolvendo em Cascavel. Esse seria o projeto, caso você seja eleito?
qual seria as ações que o deputado Evandro Roman faria em Cascavel para fazer Cascavel deslanchar, digamos assim? Eu diria hoje não tem como, Tiziane, nós não trabalharmos pensando em tecnologia e inovação. Então, se você pergunta qual é o projeto do pré-candidato a prefeito de Cascavel, eu digo a você o seguinte, o projeto é transformar Cascavel num polo de desenvolvimento tecnológico e inovador que venha a ser comparado às grandes cidades aí do Brasil e, por que não, do mundo, trazendo investimentos para isso, com a nossa grande vocação, que é o agronegócio, a agroindústria, e que isso puxa toda uma outra cadeia de desenvolvimento produtivo aí para Cascavel. Então, esse é a grande linha. E secretaria por secretaria, nenhuma não teria o seu foco de desenvolvimento tecnológico inovador. Deputado, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes em função dessa situação do coronavírus. E, com certeza, o período pós-pandemia vai exigir muito mais dos futuros prefeitos das cidades, porque as cidades vão perder a arrecadação, isso é fato. Não só as cidades, como os estados, a nação como um todo, a arrecadação vai cair e uma série de dificuldades que hoje não existem vão surgir. O senhor se considera preparado para encarar essa realidade totalmente diferente da gestão pública no pós-pandemia? Me sinto, Jadir, e vou dizer a você e digo a todos os cascavelenses também que estão nos vendo e depois cercar. Por que eu me sinto nisso aqui? Porque o candidato que hoje, o pré-candidato que se posicionar dizendo, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu digo o seguinte, vai ser pior que a eleição anterior. E aí, se a gente acompanha tudo que está aparecendo aí, sendo visto, eu digo para você, dos grandes projetos que foram colocados, inclusive pelo atual prefeito, eu digo a você que os grandes projetos ele não conseguiu realizar. Por quê? Porque ele não tinha a noção do que ele ia encontrar. Então eu falo assim, ó, eu estou preparado, estamos trabalhando para ir buscar onde buscar recursos para que o desenvolvimento de Cascavel tenha, mas primeiro de tudo, nós temos que saber que Cascavel nós vamos encontrar. E o cenário já está sendo colocado. Se nós olharmos, por exemplo, agora o que essa ausência desse repasse que o prefeito não quer fazer para o IPMC, isso é um golpe contra o servidor público, que vai cair no colo do próximo prefeito, que ele vai ter que pagar. Então, este é o que nós conseguimos ver, onde ele encaminhou. Então, quantos outros assim nós teremos? Então, nós temos que ter muita cautela, sabedoria para dizer o que vai fazer, mas estar preparado. E o que é estar preparado? Como buscar isso junto ao governo federal? Por isso que eu volto em falar que eu me sinto preparado para isso. Eu sei como funciona Brasília. Eu não terei receio de bater ministério por ministério, comissão de orçamento, aqui que tem como funciona. Eu já fui relator setorial da comissão de orçamento do agronegócio em 2017 para 2018, então eu sei meandros por meandros de como funciona todo esse setor. Então eu tenho condições de dizer, olha, muito antes do ano que vai ocorrer, que vai ter pela frente, já você saber o que você vai buscar, secretaria por secretaria, ministério por ministério. Agora, quem falar, abrindo o peito do que terá pela frente, pode ter certeza que está usando de leviandade, até porque eu acredito que nem o atual prefeito saiba. O atual prefeito saiba o que espera pela frente para o próximo prefeito. Então, imagina quem está de fora. Então, você tem que ter, agora, saber buscar e desafios são dados para pessoas que realmente têm condições de enfrentá-los. E isso hoje eu não tenho dúvida de dizer o seguinte, tenho condições, sim, de buscar, seja qual for a condição que tiver para frente. Inclusive, quanto mais difícil tiver, mais você tem o compromisso e o comprometimento e a responsabilidade de saber como buscar. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Deputado, você citou a questão que nem o prefeito, Leonaldo Paranhos, sabe como agir para os próximos anos. Como que é a sua avaliação da atual gestão do prefeito Leonaldo Paranhos, esses 3 anos e meio praticamente de mandato? É complicado falar, eu procuro ter uma linha muito ética, muito tranquila. Para mim foi uma decepção enorme, eu acho que a palavra se resume a isso. Algumas pessoas perguntam, mas por que você teve o rompimento com o Paranhos? Eu falo, olha, eu conheci bem o Paranhos. Mas o que você quer dizer com isso? Eu falo, eu conheci bem ele. Pronto. É o ponto ao qual eu me coloco
a falar. Então, eu conheci bem ele. Nós temos sempre o Paranhos das lives e das redes sociais, nós temos o Paranhos no contato diário, como que é. Então, você tem que, muitas vezes, saber com quem você está conversando. Mas eu me limito a isso, tá? Eu diria que ele está legitimado pelos votos, até 31 de dezembro ele está legitimado, inclusive com o meu voto lá atrás, tá? Porque nós acreditávamos que era a melhor estratégia, e que muitos que estão até nos assistindo agora, mas eu diria o seguinte, a palavra chama-se decepção, principalmente pela sua postura autoritária e de uma pessoa que não ouve ninguém e sabe tudo do que tem, enfim. Então, é algo que eu avalio, resumindo numa palavra, decepção. Deputado, essa postura do prefeito, você acredita que vai atrapalhá-lo na campanha que se avizinha? Não sei, é difícil, Jadir, prever isso. Quem tem esse sentimento é o povo, né? Eu não quero entrar em leviandade aí, eu acho que o povo vai ter esse discernimento, o povo vai ter esse entendimento. Eu vou dizer o seguinte, olha, o que eu posso fazer é isso, o que eu me proponho a fazer é isso, com conhecimento, propostas execuíveis, não vendendo o terreno na Lua, é só você buscar e voltar no que foi passado aí na eleição passada, os terrenos na Lua que foram vendidos e, claro, que não serão entregues, não foram e não serão entregues. Então, eu digo, olha, é um ponto que a sociedade vai ter essa avaliação, o que a sociedade definir, nós temos que acatar. Por quê? Porque o voto tem ao lado da soberania, da ação, então eu não entro num ponto como esse. Vocês me pediram ao meu lado qual foi o meu entendimento, eu me posicionei sobre a questão da palavra decepção, me perguntaram o que eu poderia fazer, também me posicionei. Agora, como o povo vai reagir ao seu posicionamento, a soberania do povo que irá decidir. Deputado, e se ao invés do prefeito Leonardo Paranhos, você fosse o prefeito, o que você faria de diferente na cidade nessa questão do coronavírus? Teve lockdown em março, abril, foi pedido ontem, o Ministério Público encontrou com uma nova ação, a prefeitura já se manifestou dizendo que está pedindo para a justiça dizer que não é para fazer lockdown. A gente sabe que está tendo inúmeros casos na cidade, dia após dia, está faltando leito, por mais que se abram leitos, foi aberto na quarta-feira da semana passada, novos leitos do UTI, já está praticamente lotado no HU, então, no caso de uma semana, se lotam-se mais 10 leitos. O que você faria para tentar mudar essa situação? Também a questão da economia, está bem prejudicada. Eu costumo, até quando me perguntam isso, eu digo assim, nós temos que ter um entendimento de que o problema da Covid-19, ele não é só um problema de saúde. Ele é um problema social, ele é um problema religioso, ele é um problema econômico e também é um problema de saúde. Então, eu acredito que tudo foi de uma forma muito precipitada. Eu visualizo que o prefeito, quando se viu com o poder de dizer eu fecho isso, faço aquilo, ele foi e fez, agindo pelo seu instinto. Mas ele não, naquele momento, de início, ele não se referendou, depois até ele buscou apoio para estar referendado e tomar as ações. Então, eu acredito muito, mas muito que ele se precipitou. Claro, nós temos que primeiramente sempre preservar a vida, mas nós estamos há 3 meses, já fez 3 meses, hoje a questão da pandemia. Então, se fechou muito no começo, desordenado, na tentativa de fechar a cidade, daí depois veio a tentativa da pulseirinha, aí depois a pirotecnia de colocar 30 carros da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e tudo, e o prefeito na frente fazendo barulho, exibicionismo, pirotecnia. Então, eu acho que faltou ser tratado com muita serenidade. Eu trataria com muita serenidade, abrindo realmente uma postura de diálogo com a sociedade direta, sem ficar, eu costumo dizer, sem ficar usando o coletinho, achando que o coletinho ali, ele estava entrosado com a cidade, ele estava afinado, mostrando que ele estava... Podem olhar em todos os locais onde as pessoas tiveram essa postura, foram locais com muita pirotecnia, exibicionismo, e não era isso. O momento em que precisava ser feito agora era agir com serenidade. Então, não fugindo da sua pergunta, Tiziana, eu diria assim, eu teria agido com muito mais serenidade.
muito mais postura, quase com menos alarde, menos barulho, mais consciente, trazendo também todos os poderes para que pudessem tomar as decisões. Mas eu falo assim, particularmente eu não acredito no lockdown. Eu acho que é algo que realmente não cabe, não coube até agora, mas que houve uma precipitação enorme e, principalmente, repito, um exibicionismo descomunal. É algo assim vergonhoso para a cidade de Cascavel, o exibicionismo que nós tivemos em alguns momentos do Poder Executivo em relação ao tratamento da Covid-19. Deputado, agora indo com relação à campanha política, toda campanha tem algum tema central que norteia os debates, centraliza as discussões no período eleitoral. O que o senhor acredita que no debate desse ano será o tema central da campanha política em Cascavel? Difícil falar, gente. Eu falo assim, se você me perguntasse isso antes da pandemia, eu iria por um caminho. Hoje, eu acho que tudo será como nós vamos sair dessa pandemia. Qual é a nossa reação em relação a isso? Antes, eu acho que nós seríamos pautados numa questão de obras, o que fez, o que não fez, promessas. Agora, pode ser que nós venhamos ir por esse caminho, pode ser que a ação será muito voltada pelas decisões tomadas pelo prefeito nessas ações aqui, mas eu gostaria, tá, que elas fossem pautadas em situações propositivas. Então, entre o que eu acho e o que eu gostaria, assim, propostas. Eu acho que ataques não são bons para ninguém. Você apontar o dedo não é bom para ninguém, conforme falei, o prefeito está legitimado até 31/12 de 2020, e nós temos que fazer um trabalho agora propositivo. A sociedade, ela não quer briga, a sociedade, ela quer propostas execuíveis, é aquilo que eu falo, propostas execuíveis. Não adianta você vir com propostas que nós ouvimos na última eleição, conforme falei, e nada foi praticamente feito. Então, eu gostaria que fosse um tema muito debatido, principalmente o que queremos da Cascavel para a próxima década. Essa é uma visão, eu falo assim, num debate, o político, ele vai debater questões de momento, o governante, ele vai discutir situações dos próximos 4 anos, e o estadista, ele está pensando numa Cascavel de 10, 20, 30 anos. Um projeto que se elabore para 4 anos, podendo ser 8, ele pensa para 10, o efeito disso para 20, o efeito para 30. Se nós queremos ter uma Cascavel de verdade, uma Cascavel realmente que tenha o seu pulso firme, nós temos que debater situações dos próximos 10, 20, 30 anos, mas agindo hoje. Tem poder quem age, e quem age hoje. Mas para ter essa Cascavel, numa geração de empregos, que é o que todos buscam, mas isso você tem que trazer incentivos. E volto a falar, não adianta hoje você trabalhar se não for numa linha tecnológica inovadora. Não adianta você trazer situações que já estão completamente obsoletas, já se perderam com o tempo. Então nós temos que pensar numa Cascavel futura, e isso é o pensamento de um estadista. É o que eu procuro, eu sempre baterei na fonte de nós trabalharmos uma Cascavel num pensamento de um estadista, e não de um político ou de um governante. Deputado, tem uma série de nomes se apresentando como pré-candidatos a prefeito para o próximo pleito. Isso, de um lado, é positivo, mas também leva a crer que teremos um segundo turno. Muito dificilmente um candidato conseguirá atingir 50% mais um dos votos. Em isso acontecendo, um segundo turno, e vamos imaginar uma situação que o Roman não consiga alcançar o segundo turno, uma suposição. Há possibilidade de Roman estar com Paranhos no segundo turno, se eventualmente ele estiver? Não, com Paranhos não, sem chance. Podemos discutir com o outro, mas com Paranhos é menos 1, não é nem 0. Né? Então, esse é um posicionamento que nós temos, eu tenho isso. Respeitarei meu grupo se tiver pensamento diferente, mas ou Evandro ou Roman, em hipótese alguma, isso se discute, nem se cogita uma possibilidade dessa. A decepção é muito grande, realmente, então. A palavra é decepção, então você erra 2 vezes, você erra a primeira até por um entendimento que a intenção de acertar.
Mas quando você erra a segunda, sabendo já o que te espera, eu acho que daí não é nem a ausência de sabedoria, né? E a sabedoria diz que não tem um caminho como esse de ser seguido. Deputado, já passamos aí de 40 minutos de entrevista. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite, participado desse bate-papo e deixá-lo à vontade aí, se tiver mais alguma consideração a fazer para as pessoas de Cascavel e da região. Não, agradecer a você, Jadir, a Tiziane, obrigado aí pela postura jornalística de vocês. Agradecer realmente a população de Cascavel por ter sempre acreditado, pelo menos boa parte dela, no meu trabalho. E eu estou aqui hoje em Brasília, nós estamos aqui trabalhando, lutando pelos interesses de Cascavel, os interesses da região, mas dizer o seguinte, eu venho de um desenvolvimento tecnológico, eu venho de algo que eu acredito que a tecnologia, a inovação, as ações são algo que realmente irão fazer a diferença no futuro. Cascavel precisa disso. Nós perdemos, repito, nós perdemos o nosso protagonismo na história, e isso nós estamos perdendo os últimos 20 anos, e isso nós não podemos. Pode ter certeza que um trabalho hoje como pré-candidato, tomando todo o cuidado do que falar hoje como pré-candidato, não tenho dúvida disso, que o meu foco será uma geração de empregos voltada diretamente para o desenvolvimento tecnológico e a inovação em todos os setores da comunidade. Então, agradeço realmente a todos vocês, obrigado, me coloco à disposição aqui a todo momento que vocês precisarem, 100% aqui. Ok, obrigado, boa noite, Tiziane. Boa noite, pessoal.